Fala, nação! E o Corinthians, hein? Se preparando aí para derby, né? E aparentemente o bicho pegou dentro do Corinthians aí. O André Hernan confirma, né? Teve treta, o Edson Serra também aí do SPN confirmou. Vamos ver aí o contexto, né? Contexto dessa polêmica envolvendo o Memphis Depay aí, né? E o Félix Torres. Vamos começar vendo a fala do Memphis e vamos ver aí também o que a mídia, né? Que os comentaristas, jornalistas falaram sobre isso, né? E deixa a sua opinião também nos comentários, beleza? E se gostar do vídeo, deixe seu like. Vamos lá, vamos ver o que foi que teve aí nessa treta aí dentro do Corinthians. Mais uma, né? Para variar. Ganhou o jogo da ida por 1-0 com gol. Important this to stay in the cup. We have an advantage 1-0, but we know that we need to be focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there. And everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to do what we need to do, handling business. Sobre essa questão, né, que aconteceu no CT do Corinthians, dessa discussão do Félix Torres com o Memphis, a gente cansa de ouvir isso e muitas vezes nem é divulgado, né? Nesse caso, a gente está falando de um Corinthians, uma marca gigantesca, e de um Corinthians em crise, onde tudo o que acontecer lá dentro vai se tornar notícia ainda maior. Mas a gente sabe que é absolutamente normal, né, os jogadores se cobrarem em treinamentos, muitas vezes discutirem. A gente sabe que num grupo de 30 jogadores nem todo mundo se dá bem. Muitas vezes essas discussões até alimentam um pouco mais o fogo dentro do elenco, né, para tentar mudar a situação. Não duvido nada dos dois aparecerem abraçados, enfim, trocarem mensagens. Pode ser até que não tenham uma amizade, mas de qualquer forma são jogadores do mesmo time. Mas eu acho isso absolutamente normal, Edu. Ganha essa proporção porque é o Corinthians e é um Corinthians em crise. Se isso for levado para o campo, né, contra o Palmeiras, a gente sabe que o Memphis é titular, o Félix Torres não, aí é uma outra história. Aí já é para um pós-jogo. Mas, de qualquer forma, é algo que acontece corriqueiramente no futebol. O fato é que a gente vai ver um jogo bem equilibrado. E um jogo bem interessante, inclusive, para se acompanhar. Vamos começar com uma das polêmicas, tá? Que eu coloquei pra gente falar no início, porque eu achei a mais tensa entre todas que rolaram durante o dia inteiro, né? Só se falou nisso, no derby. Ninguém tava nem aí pra prisão domiciliar. Aqui no foi só isso. Félix Torres e o Memphis tretaram no último treino do Corinthians antes do derby. Teve um bate-boca ali, aquele treino reserva contra titular, ainda no comecinho. Parece que o Félix Torres deu uma entrada mais forte, o Memphis não gostou, daí eles tretaram, até o Fabinho Soldado teve que entrar ali no campo para separar, para acalmar os ânimos. Aí a atividade foi interrompida e já levaram os titulares para outro lugar. E aí começa aquelas explicações de bastidor, né? O Félix Torres depois postou um versículo da Bíblia que diz o seguinte, abre aspas, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E depois o Memphis deu uma entrevista depois do treino para a TV Corinthians e disse o seguinte sobre os jogadores estarem agressivos nos treinos. Important this to stay in the cup. We have an advantage 1-0, but we know that we need to be focused and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to. Óbvio, né? Treino com sangue nos olhos dá um ânimo, mas eles tretarem antes do derby. Será que não mostra que tá um pouco nervoso demais nos bastidores? A fala do Memphis, né, Domi, até testifica o texto que eu escrevi, né, durante o dia, falando sobre a treta, né, envolvendo o Memphis e o Félix Torres. E quando eu fui apurar com as fontes essa questão, a primeira coisa que eles me falaram foi que o treino começou quente, os jogadores estavam pilhados, né, a maioria dos atletas estava
pilhada em relação à vontade de treinar, aquela coisa, estavam realmente correndo mais, e de repente o Félix Torres se empolgou um pouco mais, né? E acabou cometendo uma falta um pouco mais forte ali no Memphis. O Memphis não gostou, deu um empurrãozinho, enfim, não chegaram a vias de fato. Mas é uma questão que esse elenco do Corinthians tem, Domi. A gente tem que até tomar cuidado para usar a palavra certa, né? Mas é porque a palavra certa mesmo eu não posso falar. Mas esse elenco do Corinthians, ele gosta de jogar jogos decisivos, né? Ele é um time copeiro, o time do Corinthians. Eles jogam quando querem. Por exemplo, o Corinthians jogou com muita vontade contra o Palmeiras no jogo de ida. Deu carrinho, lutou, né? Foi um time que ganhou na vontade. Só que você não vê essa vontade, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino em casa, quando o Corinthians jogou contra o Red Bull Bragantino, contra o Vitória da Bahia, né? Enfim, contra o Cruzeiro. Vários jogos, né, de Campeonato Brasileiro, você não vê essa vontade nos jogadores do Corinthians, no time do Corinthians. É um time copeiro, então é um time que, em jogos decisivos, né, que tem que dar resposta para a torcida, porque sabe que a torcida cobra, eles demonstram essa vontade. O interessante agora é que a vontade até no treinamento, e acabou, né, fugindo um pouco aí do controle, por conta dessa discussão entre o Félix e o Memphis. Mas essa vontade aí que o Memphis, né, tá dizendo, é uma vontade para jogos decisivos, para final de Campeonato Paulista, para quartas de final, oitavas. A gente viu isso na reta final do Paulistão, e agora, né, também nesse jogo contra o Palmeiras, a gente viu um Corinthians que depois do Campeonato Paulista, a gente não tinha visto mais na temporada, só na quarta-feira passada. Por quê? Exatamente, porque os jogadores estavam indo para a balada, né? Eu revelei na minha coluna aqui no UOL que os jogadores foram para a balada antes do clássico contra o São Paulo, inclusive acabou a concentração deles, né? A diretoria voltou com a concentração. Então você vê que é um time, é um elenco com essa característica acomodada. O time do Corinthians estava entrando em todos os jogos depois do Campeonato Paulista, jogos do Campeonato Brasileiro, cada um com a taça do Paulista nas costas, vivendo da taça do Paulista. De repente vem um jogo contra o Palmeiras, que todo mundo, né, sabe que a torcida quer muito, né, uma classificação contra o Palmeiras, claro que sempre quer uma classificação, mas contra o Palmeiras melhor ainda, aí eles demonstram uma raça, né, além da conta. Já foi essa raça, isso que aconteceu no treino, já foi visto no primeiro jogo, deve ser, e deve amanhã também estar em campo, né? Se estão demonstrando isso no treino e no primeiro jogo, e aí é o Palmeiras, aí que a gente vai falar sobre o Palmeiras, como que o Palmeiras tem que reagir e entrar. Mas, sendo sincero, eu não vejo motivo para estar de graça, né? Todo mundo sabe que isso acontece em treino, o cara chega ali, às vezes sem querer, às vezes o cara até escorrega no gramado, aí o pé pega na canela do colega, no pé, dá aquela dor, o cara vai empurrar, coisa de treino. Isso, na verdade, eu acho isso até bom, porque tá mostrando que os caras estão com vontade, mano. Quem foi que falou isso? O Zé Elias. Tem um vídeo aqui no canal que ele fala sobre isso, depois dá uma olhada aí. Que o Zé Elias falou, né, que os companheiros dele, na época, davam porrada nele, bora, meu amigo, bora. É desse jeito aqui. Hoje em dia, não pode mais nada. Tudo hoje, se você anda na rua, você olha para a pessoa quer te processar. Se você pisa no pé de uma pessoa, a pessoa quer te processar. Tá complicado viver no mundo hoje. Hoje em dia, tudo tem que virar notícia, coisas que dá para se resolver simplesmente, né? Em uma conversa ali interna. Mas tem que chegar para a mídia. A mídia vai fazer o trabalho dela, que é disseminar a notícia, sendo fake news ou não. Porque ninguém viu aí, porque já que gravou as imagens, porque não mostrou as imagens dos caras ali. Dos caras ali. Realmente você ouve isso, né? O Memphis falou ali, eu achei que ia falar alguma coisa relacionada. O Memphis falou outro jogo. Ele desconversou. Claro, ele tá certo. Ele não pode. Agora, o clássico é hoje. Isso foi ontem. Na véspera do clássico. Os caras trazem essa tona aí. Aí vai dizer o quê? Tá com medo do Palmeiras. Porque, vamos supor, pessoal. Uma besteira. Para isso chegar à mídia, a público, alguém disseminou. Alguém gravou ali. Alguém vazou informação. Provavelmente, se está batendo o jornalista, por isso, jornalista na hora do treinamento, alguém mostrou, olha, teve uma pegada ali, teve um atrito ali entre Memphis Depay, né?
e o Félix Torres, aí pronto, aí já vira aquele burburinho todo. Sendo que é coisa desnecessária, né, pessoal? Na minha concepção. Porém, eu acho que treino aberto é bom, mas às vezes é perigoso, porque o cara quer mostrar serviço. Félix Torres é um jogador que ele sempre tá ali com vontade danada, né, zagueiro, né? E o Memphis Depay é intotável. Ele tocar no homem ali, meu amigo, o homem custa milhões. Mas isso é uma baboseira, beleza? Não teve nada demais, só foi uma coisa mesmo do começo, já falei. Vamos ver o que a mídia vai falar. Já falou, tá explicado. Para comentar aqui a opinião de vocês. Qual o contexto do vídeo? Vou falar agora. Será que o Corinthians já está com medo do Palmeiras? Comenta aqui nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo. O Corinthians está com medo do Palmeiras ou não? Tamo junto e até o próximo vídeo.